Olá a todos, bem-vindos aí à nossa primeira aula online do curso de modelagem, simulação e otimização de processos químicos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o método das diferenças finitas e como que ele é utilizado então para nós transformarmos então uma equação diferencial, um sistema de equações diferenciais em equações algébricas, né, através da aproximação das nossas derivadas de ordem 1, ordem 2 e ordem superior. Esse método, então, ele pode ser utilizado em diversos casos na engenharia química, como exemplo, o cálculo da adsorção ou dessorção, o processo de secagem, além processos de transferência de calor e massa. O método das diferenças finitas, como também os métodos de elementos finitos e volumes finitos, são muito utilizados, como por exemplo, na parte de dinâmica dos fluidos computacional, para a determinação então de campos de velocidade, pressão, temperatura, concentrações, etc., em equipamentos químicos, equipamentos mecânicos e assim por diante. Nesse slide, verificamos algumas figuras de campos de velocidade, temperatura em trocador de calor, né, imagens conhecidas e capturadas aí da internet. Olá pessoal, então conforme a gente tinha comentado, o que nós vamos estar trabalhando em relação, né, utilizando o método das diferenças finitas, né, ou elementos finitos ou volumes finitos, todos eles são métodos que vão transformar de alguma maneira a minha equação diferencial, o meu sistema de equações diferenciais em equações algébricas, né, os sistemas de equações algébricas, tá joia? Para que a gente possa resolver de uma forma mais simples. Lembrando, claro, que sempre que nós fizermos isso através de um método de discretização, nós vamos estar aproximando, né, o valor da derivada, né, das equações, para poder resolver as nossas equações diferenciais. E com isso, claro, nós geramos um erro de uma aproximação, que pode ser desde um sistema, uma aproximação de primeira ordem, segunda ordem ou ordem superior. Tá joia? Então, para isso, nós vamos relembrar, né, o que a gente já vinha utilizando na disciplina de modelagem, né, simulação e otimização de processos químicos, a nossa expansão em série de Taylor. Tá joia? Então, relembrando, vamos imaginar que nós tenhamos um ponto P qualquer, joia? Um ponto distanciado a um certo ΔX à sua direita, digamos, e um ponto distanciado também a ΔX à sua esquerda. Tá? Os valores ΔX aqui, nós estamos colocando como um valor constante, igual para as duas direções, só para facilitar, mas não necessariamente precisam ser dessa forma, tá joia? Então, relembrando isso, nós podemos, através de expansão em série de Taylor, perfeito? Nós podemos dizer o seguinte, que o meu ponto, né, digamos que eu esteja trabalhando com a temperatura, né, nesse ponto, discretizando a minha malha de cálculo, tá joia? Então, a minha temperatura no ponto D, à sua direita, mais simples da gente trabalhar, tá joia? Ele vai ser o quê? A temperatura avaliada no ponto P, pensando na minha expansão, então, à minha direita, né? Mais a minha derivada da temperatura em relação a x, né? Aqui a gente está trabalhando na direção x, avaliada no ponto P, tá joia? Vezes o ΔX, mais a segunda derivada da temperatura, d2t dx², também avaliada no ponto P, vezes ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial. Tá joia? E mais os n termos até, né, a derivada enésima da temperatura em relação a x vezes ΔX elevado a n sobre 2 fatorial. Perfeito? Então, digamos que simplesmente trabalhando com uma aproximação, né, em relação à minha direita, se eu realizar um truncamento, então, aos termos de ordem superior a 1, perfeito? Nós vamos ter, então, que a minha derivada da temperatura em relação a x, avaliada no ponto P, tá joia? Ela vai ser igual à temperatura do ponto D, tá joia? Menos
menos a temperatura no ponto P dividido por ΔX, né? Mais um erro na ordem de ΔX. Tá joia? Na ordem desse ΔX aqui, que vai ser a somatória de todos esses termos aqui de ordem superior a esse trabalho, tá bom? Da mesma maneira, nós poderíamos fazer a minha relação, né, da minha temperatura no ponto E, né? E nesse caso, quando nós trabalharmos com a temperatura no ponto, né, pensando na temperatura do ponto E, ele vai ser igual à temperatura no ponto P, tá? Só que nós vamos ter menos ΔX, então vai aparecer menos dt dx avaliado no ponto P vezes ΔX, tá joia? Com isso, se nós avaliarmos então a nossa temperatura agora, né, a derivada da temperatura, né, dt dx avaliada no ponto P, tá joia? Ela vai aparecer então como temperatura no ponto P menos a temperatura no ponto à esquerda dividido por ΔX, mais também um erro em relação na ordem de ΔX, tá joia? Então essas duas primeiras são aproximações, né, de primeira ordem em relação à minha primeira derivada, tá? A gente tem em primeira ordem por causa do nosso também, nosso erro de truncamento está aparecendo aqui na ordem de ΔX, tá joia? Então isso também poderia estar sendo avaliado como a derivada da temperatura no ponto I vai ser igual à temperatura no ponto I mais 1 menos a temperatura no ponto I, tá aqui, dividido por ΔX, ou também a derivada da temperatura em relação a x no ponto P vai ser a temperatura no ponto I menos a temperatura em I menos 1 sobre ΔX, tá joia? Então, as duas maneiras que a gente tem para trabalhar com isso. E aí agora vamos realizar a mesma ideia para avaliar a segunda derivada. Então, agora que nós já vimos as aproximações nas direções, né, na parte upwind, aproximações de primeira ordem da primeira derivada, vamos trabalhar com a aproximação para a derivada de ordem 2. Tá? Então, da mesma maneira, pensando aqui em relação ao meu ponto B, né, então a temperatura no meu ponto à direita, novamente, expansão em série de Taylor, temperatura no ponto P, mais dt dx avaliado em P, vezes ΔX, mais d2t dx quadrado avaliado em P, vezes ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial, mais, né, os termos de ordem superior. Joia? Vamos eliminar os termos de ordem 3 em diante. Da mesma maneira, agora a temperatura à minha esquerda, ela vai ser avaliada então a temperatura no ponto P, mas também a derivada da temperatura em relação a x avaliada no ponto P, só que agora a gente está avaliando a minha esquerda, então vai aparecer menos ΔX aqui. Meu H vai ser menos ΔX. Mais d2t dx quadrado avaliado no ponto P, vezes menos ΔX elevado ao quadrado, sobre 2 fatorial. Então, se eu chamar essa aqui de uma equação 1, essa aqui é a minha equação 2. Se eu trabalhar, então, na minha equação 1 mais a minha equação 2, esses termos vão cancelar, perfeito? Vai aparecer só a minha derivada de ordem 2, e nós vamos ter, então, que a minha derivada da temperatura, a segunda derivada da temperatura em relação a x, avaliada no ponto P, ela vai ser igual, né? Simplesmente aqui vai aparecer TD mais TE menos 2TP, então só vou colocar em ordem temperatura direita menos 2 vezes a temperatura no ponto P, tá joia? Mais a temperatura no ponto a leste dividido por ΔX ao quadrado, mais um erro na ordem de ΔX ao quadrado. Você vê que o erro já diminuiu aqui,
nós tivemos uma aproximação de ordem um pouco mais, né, superior. Se eu fizer a minha equação 1 menos a equação 2 agora também, nós cancelamos os termos de ordem 2, tá joia? E aí me aparece, então, o meu valor agora da derivada da temperatura em relação à primeira derivada, né, em relação a x, só que agora uma aproximação em diferenças centradas. Então vai me dar a minha temperatura no ponto D, menos a temperatura no ponto a leste, né, à esquerda, dividido por 2 ΔX, mais também um erro na ordem de ΔX ao quadrado. Então, como ΔX vai ser menor do que 1, nós vamos ter um erro menor do que as aproximações como na forma Pwind. Então, aqui uma aproximação de segunda ordem. Chamada diferenças centrais. Essas derivadas podem ser trabalhadas também de ordem superior, se nós trabalharmos com uma expansão com mais pontos à minha direita e à minha esquerda, trabalhando então aí com os meus processos, trabalhando com aproximações de alta ordem. Joia? Vamos lá, agora que nós aprendemos as aproximações das derivadas de ordem 1 e ordem 2, vamos aplicar num caso que nós conhecemos bastante desde o início do nosso curso em fenômenos B, que é a equação para transferência de calor por difusão, perfeito? Então, com isso, lembrando então a minha equação completa, né, minha equação de Fourier, nós temos então para transferência de calor por difusão, temos o Laplaciano da temperatura, mais a taxa volumétrica de geração de calor dividido pela condutividade do material, joia? Vai ser igual a 1 sobre a difusividade térmica vezes a minha variação de temperatura no tempo, joia? Então, levando em consideração para esse primeiro caso regime permanente, nós temos então em regime permanente a derivada da temperatura em relação ao tempo igual a zero. Já vamos continuar com o termo de geração de calor aqui na nossa equação e vamos expandir então o nosso Laplaciano para coordenadas, aqui no caso, vamos trabalhar em coordenadas cartesianas, tá joia? Então, em coordenadas cartesianas, o Laplaciano é a soma das derivadas de ordem 2, né, d2t dx quadrado, mais d2t dy quadrado, né, então em relação a y, mais d2t dz quadrado, ok? Isso aqui vai ser igual a menos a taxa volumétrica de geração de calor dividido pela condutividade do material, ok? Vamos imaginar que a gente esteja trabalhando simplesmente com uma barra, onde nós temos, digamos, trabalhando somente com a transferência de calor acontecendo, uma simplificação, na direção x, digamos, tá joia? Então, nós também, dessa maneira, a derivada de ordem 1 da temperatura em relação a y e a derivada de ordem 1 da temperatura em relação a z vão ser iguais a zero, e na avaliação também conseguimos determinar que a segunda derivada também vai ser igual a zero, tá joia? Nesse caso. Então, nós vamos ter essas duas derivadas, vão ser iguais a zero, perfeito? E relembrando então, nós tínhamos a temperatura, né? A segunda derivada da temperatura em relação a x, ela era igual ao quê? Né? Então a gente tinha o quê? Que a segunda derivada da temperatura em relação a x, avaliada num ponto P qualquer, ela era igual a quê? A minha temperatura à esquerda, menos 2 vezes a temperatura no ponto P, mais a temperatura à direita, dividido aqui por ΔX ao quadrado. Ok? Isso aqui é igual a menos que 3 linhas sobre K. Perfeito? E simplesmente passando o ΔX ao quadrado aqui para esse outro lado, nós vamos tirar o quê? Que 2 vezes, né? 2 vezes a temperatura no ponto P vai ser igual ao quê? A minha temperatura a leste mais a temperatura
à sua direita, né? Direita e esquerda, mais ΔX ao quadrado vezes Q, 3 linhas sobre a minha condutividade K, ok? E aí a gente pode simplesmente dividir por 2 as duas equações, então vai ficar meio disso tudo aqui, ok? Então, dividido por 2. Isso, tá joia? Então a temperatura no meu ponto P qualquer vai ser igual a metade da soma, né, das suas temperaturas à direita e esquerda, mais ΔX ao quadrado vezes a taxa volumétrica de geração calor dividido pela condutividade. Lembrando, num caso aqui específico, caso a taxa de geração seja igual a zero, volumétrica, nós chegamos novamente que a temperatura no ponto P aqui é igual à média das temperaturas à esquerda e à direita, não é? Bem correlacionado com o que a gente já trabalhou. Então, mediante esse nosso trabalho, nós vamos começar a trabalhar então com as nossas aproximações agora, né, informações pelas 3 formas da gente determinar as condições de contorno. Então, as condições de contorno de primeira ordem, de segunda ordem e as condições mistas, que a gente vai ver logo na sequência. E com isso, nós conseguimos determinar, então, a primeira condição de contorno de primeira ordem, ela vai determinar a temperatura nas suas fronteiras, nos seus contornos. Eu conheço elas são prescritas, né, nesse caso, para transferência de calor. Segunda forma de trabalhar são as equações de segunda ordem, onde nós conhecemos o fluxo, tá? Então, nós conhecemos o Q, e aí a gente pode aproximar o Q é menos K vezes o dt dx, tá joia? E com isso, conhecendo o dt dx, também conseguimos conhecer a temperatura, tá joia? Conhecendo meu que 2 linhas, na verdade, né? Que é meu fluxo de calor, watt por metro quadrado, que nós vamos ter no nosso caso, tá joia? Menos K dt dx, ok? O dt dn que a gente vai estar trabalhando. E a condição mista, onde nós vamos estar trabalhando, que é a condução igual a convecção, né? O tanto que eu chega de calor na minha superfície por condução vai ser transferido para o fluido, né, em contato com esse sólido através de convecção. Então nós vamos trabalhar com o menos K dt dx vai ser igual a H vezes T menos T infinito, né, a lei de resfriamento de Newton, tá joia? Então, vamos ver na sequência esses outros detalhezinhos. Agora, então, que nós conhecemos as aproximações de primeira ordem, segunda ordem para a temperatura, nós temos que determinar, então, as condições de contorno, então, onde acabam a discretização das nossas equações diferenciais, para, então, poder solucionar esse sistema de equações. Então, essas condições de contorno, elas podem ser separadas em condições chamadas de primeira ordem, condições de segunda ordem e condições mistas, como nós vamos ver na sequência. As condições de primeira ordem, ou primeiro tipo, né, conhecidas como condições de Dirichlet, elas são condições que descrevem o valor da função no contorno. Então, nós temos a possibilidade de prescrever, como exemplo nesse caso de transferência de calor, a temperatura prescrita no contorno, tá? No caso de transferência de massa, a concentração prescrita, e na parte de transferência de condutividade de movimento, a minha velocidade prescrita no contorno. Já as condições de contorno do segundo tipo, as condições de contorno de Neumann, elas descrevem, então, o valor da derivada da função na direção normal do contorno, ou seja, representa um fluxo, né, aplicado normalmente na forma de um gradiente. No caso, então, o exemplo da transferência de calor que nós estamos vendo, nós vamos descrever o fluxo prescrito na condição de contorno, né, onde, então, nós vamos ter Q2 linhas igual a menos Q dt dn, né, a área vai dividir, então, um fluxo em watts por metro quadrado. No caso de transferência de massa, nós teríamos, então, fluxo de massa prescrito e assim por diante. Já as condições mistas, né, chamadas condições de Robin, onde ela correlaciona a condição
do primeiro tipo e a condição do segundo tipo, então correlaciona a condição de Dirichlet e a condição de Neumann, nós teríamos, então, condução igual a convecção. Tá? Então, nós temos, nesse caso, na transferência de calor, menos K dt dN vai ser igual a H, temperatura na parede, menos temperatura no infinito. Tá joia? E com isso, nós conseguimos determinar a derivada, a primeira derivada da temperatura normal à minha superfície, que vai ser igual a menos H sobre K, temperatura da parede, menos temperatura do infinito, e pela discretização da equação da transferência, né, de calor, para a minha discretização, para a minha derivada de ordem 1, nós determinamos a temperatura na superfície. Então, pessoal, vamos imaginar agora que nós estejamos aí trabalhando com a transferência de calor numa barra, tá? Então, vamos pegar aqui no Excel, vou pegar um exemplo, colocar uma certa região, já vamos pôr aqui mais no centro para ficar mais fácil. Vamos colocar aqui umas bordas, vou aumentar dar um zoom aqui nessa região. Então, eu estou fazendo a transferência de calor nessa barra, tá joia? Unidirecional, no qual eu conheço exemplos de temperatura, nessa parte, e conheço, digamos, a temperatura na extremidade, na outra extremidade, tá joia? Imaginar um caso simples, que eu não tenha geração de calor na minha barra, simplesmente esteja fazendo uma transferência de calor unidirecional, sem transferência de calor em regime permanente, né? Se nós voltarmos, então, no nosso equacionamento, nós vamos ter o d2t dx², né, vai ser igual a zero, né, que a gente vai ter, d2t dx² vai ser igual a zero, pela equação da transferência de calor em regime permanente, né, já que o Q, 3 linhas, vai ser igual a zero, e o dt, né, a variação da temperatura no tempo também é igual a zero, pelo regime permanente. E com isso, nós chegamos na correlação que a temperatura no meu ponto, em um ponto qualquer, vai ser igual se a temperatura à sua direita mais a temperatura à sua esquerda dividido por 2. Tá joia? Então vamos imaginar que aqui é um ponto P, ó. Vou pôr aqui um ponto P qualquer. Né? Vamos só centralizar. Vamos pensar que aqui é a minha direita, né? A minha esquerda, certo? Então esse meu ponto aqui, pela minha formulinha, ela vai ser o quê? Esse valor à minha esquerda mais o valor à minha direita dividido por 2. Joia, até aqui tudo bem, perfeito? No próximo ponto eu vou andar agora, o meu ponto está aqui para frente, meu próximo ponto P, tá joia? Quando eu calcular ele também vai ser o valor à minha esquerda mais o meu valor à minha direita dividido por 2. Só que o que acontece? Me dá um problema de referência circular. Como que a gente resolve isso no Excel? Simples. Então, eu vou cancelar essa minha continha que eu acabei de fazer. Joia? Então, minha fórmula eu vou deletá-la aqui. Vamos iniciar novamente a nossa conta, né? Eu vou simplesmente vir nas preferências do Excel. No Windows, a mesma coisa em preferências, opções, cálculo. Nós vamos passar a ter o cálculo iterativo. Ok? Quando eu colocar o cálculo iterativo, agora eu vou simplesmente, a mesma forma, ó, a da esquerda mais o meu da direita, dividido por 2. Com isso agora eu consigo calcular, joia? Que é aquele meu ponto aqui, ó, agora, perfeito? Da mesma maneira eu posso passar mais um ponto à minha direita. Então eu simplesmente vou arrastar a fórmula, joia? Mesma coisinha ali, ó. Para o próximo ponto, arrastei a fórmula de novo aqui, ó. Ok? E mais o último ponto. Tá joia? Tenho a minha formulinha calculada. Tá joia? Se eu simplesmente aqui, ó, colocasse aqui alguns valores um pouquinho melhores para a gente verificar, né? Eu consigo entender que essa, né, pensando em posições, vamos imaginar que isso aqui é a posição 0, isso aqui é um certo ΔX, joia? Então vamos imaginar que eu tenha isso aqui mais 10 centímetros, assim por diante, barra tem 60 centímetros, joia? Se eu plotar isso, né, então vou só dar vou inserir aqui um gráfico,
aqui, tá joia? Nós conseguimos ver, então, que a transferência, o resultado da minha transferência de calor, exatamente igual ao esperado em fenômenos B, que nós trabalhamos um perfil linear de temperatura entre as duas faces, as duas paredes. Tá joia? Bem simples de ser trabalhado. Essa é a aplicação da condição de contorno de primeira ordem. Ok? Então, hoje a gente fecha esse conteúdo da parte de transferência de calor, equação por diferenças finitas. Na nossa aula de amanhã, do laboratório de informática, nós vamos aplicar essa mesma ideia para calcular também em regime transiente e também levando em consideração geração de calor e aplicando as condições de contorno do segundo tipo, fluxo prescrito, em vez de temperatura prescrita igual nós fizemos agora, e também a condição mista de condução igual a convecção. Tá joia? Nos vemos amanhã na nossa aula 7h20, conversar um pouquinho sobre, 7h20 da noite, sobre os métodos para transferência de calor com geração de calor e em regime transiente, com as diversas condições de contorno. Vamos aplicar isso no Excel para casos mais complexos em 2D. Tá joia? Muito obrigado. Espero amanhã vocês, 7h20 da noite, para a nossa aula online.